Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do Ideias Pan, o seu espaço sobre marcas e produtos aqui nos canais digitais da Jovem Pan e também na rede de rádio Jovem Pan. Hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui nos estúdios o diretor de marketing do McDonald's, João Branco, que é o presidente da ABA, a Associação Brasileira de Anunciantes, uma das mais importantes associações do mercado publicitário. Como o próprio nome diz, ela representa, agrupa, reúne os maiores anunciantes do Brasil, ou melhor, todos os anunciantes do país que pretendem e podem estar associados, de todos os tamanhos, de todos os segmentos de categorias de produtos e serviços. Portanto, uma associação repleta de muita diversidade, de muitas ideias, de muitos desafios de marketing e, obviamente, também de muitos investimentos na mídia. É o anunciante aquela ponta que está fazendo todo um trabalho que começa, nos bastidores da comunicação até chegar ao que seria o produto final da mídia, o que você vê na tela do seu computador, da sua televisão, o que você ouve no rádio, o que você vê nas ruas, nas revistas, nos jornais. Enfim, aqui comigo, João Branco, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E como estão as coisas, João? Começando aí quase o último mês de 2018, como que está você na presidência da ABA? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Marcelo. Estou muito feliz de estar aqui com você. E também estou feliz de estar completando agora o meu 4º mês à frente da Associação Brasileira de Anunciantes. Então, ainda estou no comecinho, apesar de já estar lá presente como conselheiro há cerca de 1 ano e meio. Então, vamos completar aí essa primeira fase desse mandato com já algumas boas notícias e avanços, que é o mais importante quando a gente fala de uma associação. Qual que seria uma boa notícia? Conta aí pra gente, João, em primeira mão, uma boa notícia desse seu primeiro, digamos, deu-se 4º mês aí à frente da ABA. Olha, eu acho que nesse momento a gente dedicou um esforço importante para a gente redefinir ou confirmar o propósito, a razão de existir da Associação Brasileira de Anunciantes. Então, a gente, há 60 anos no mercado, sempre contribuiu de forma ativa para a profissão, mas a gente entendeu que esse era um momento da gente estudar com mais profundidade o porquê da gente existir, o que só a ABA pode fazer pelo profissional de marketing. Fizemos um estudo profundo, tive a felicidade de acompanhar a finalização desse estudo nesse período e confirmamos o nosso alvo, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer ter como missão, que é mobilizar o marketing para transformar os negócios e, por consequência, a sociedade. Então, é para isso que a ABA existe e acho que esse é um excelente começo. A mudança da presidência é uma excelente desculpa para a gente se questionar coisas básicas, como, por exemplo, por que a gente existe, e redefinir os rumos da associação nesse sentido. Então, a primeira boa notícia que eu tenho para dar é que nós temos um propósito agora ainda mais claro de existir. A ABA existe para mobilizar o marketing para transformar os negócios e, por consequência, a sociedade. Muito interessante. E é muito bom ouvir isso de um profissional como você, vindo de uma associação tão importante quanto a ABA, porque, enfim, o marketing está ligado a todos nós em todos os momentos, nós cidadãos. Então, eu gostaria, João, que você falasse um pouco como você vê esse papel do marketing na sociedade. O que é exatamente essa função que vocês, digamos, estão voltados a ela agora, ou estão, inclusive, divulgando uma campanha. Como que você vê esse papel do marketing, a importância dele para o desenvolvimento social? Olha, Marcelo, a gente acredita que o papel do profissional de marketing não é só o de bater metas de vendas, nem mesmo só o de construir atributos de marca, mas quando a gente cria produtos que tocam as vidas das pessoas, que mudam as vidas das pessoas no dia a dia, a gente tem uma função social. Mais do que criar produtos e oferecer soluções para as necessidades das pessoas, a gente também se comunica com elas, oferecendo esses benefícios e produtos. E essa comunicação em massa, esses anúncios, e por isso nos chamamos Associação dos Anunciantes, eles também fazem parte de todo o conteúdo que é consumido pelas pessoas. Então, imagine que 10, 15% de tudo que você assiste numa televisão, por exemplo, é um anúncio.
E essa comunicação que chega até você, de alguma forma, impacta a sua vida, a sua forma de pensar. Então, quando um profissional de marketing cria um produto que vai mudar a vida da pessoa, ele vai além de só bater uma meta de vendas. Ele realmente toca e é capaz de satisfazer uma necessidade dessas pessoas. Quando ele cria um anúncio, ele não só montou uma propaganda, mas ele é capaz de repente, influenciar a forma como a sociedade pensa. Quando ele internamente repensa os seus negócios, a forma como a estrutura é organizada, a forma como os seus produtos são desenvolvidos, a forma de chegar ao mercado, ele está mudando como a empresa atua, ele é um catalisador de mudanças dentro da empresa, que por consequência também catalisa as mudanças na sociedade. Então o nosso papel é muito além do que só vender produtos ou bater metas de vendas. Ele tem sim uma influência direta em tocar em vidas. Por isso que a gente precisa falar do propósito do profissional de marketing e o que a gente, como profissional de marketing, pode fazer para construir uma sociedade cada vez melhor. Muito interessante, João. Muito legal ver esse envolvimento do marketing na sociedade, ou seja, dos anunciantes terem esse interesse de como o marketing reflete no dia a dia das pessoas. Mas a minha pergunta é, você tem a aba teria algum dado sobre o quão o consumidor, o cidadão que está em casa vendo, assistindo os diversos tipos de publicidade, o quão receptivo ele é a essas estratégias de marketing? Olha, no fundo, o consumidor, obviamente, ele pode se sentir, em algum momento, invadido por uma publicidade e fala, puxa, fui atrapalhado no meu momento de lazer por uma propaganda. Esse não é o marketing bem feito. O marketing bem feito é aquele que entende as profundas necessidades das pessoas e satisfaz essas necessidades com ofertas de produtos e serviços através de uma comunicação que o anima, o engaja, o informa através desta solução. Então, se o que nós estamos tentando fazer é satisfazer uma necessidade dele, eu estou seguro que se a gente encontrar o formato certo, a ocasião certa, a qualidade de comunicação certa, o tom certo, tudo isso vai ser muito bem recebido pelo consumidor que quer ter a sua necessidade satisfeita. Mas é um grande desafio, né? Você teria, digamos, é óbvio que não são 100% das estratégias de marketing que são bem aceitas ou bem-vindas, né, a esse consumidor. Isso seria um mundo praticamente perfeito do marketing. Ou seja, é um desafio muito permanente das marcas conseguir obter digamos, esse encontro perfeito, né, de o consumidor estar sempre, opa, que legal, que veio na hora certa, num formato certo e com um conteúdo que me entretém ou que me interessa e etc. Isso é um permanente desafio das marcas? Você acha que qual é a margem de acerto que os anunciantes brasileiros poderiam considerar que eles fazem um bom marketing? Bom, eu acho que cada anunciante tem o seu ponto de vista do que é um bom marketing e vai ser difícil eu conseguir aqui definir um bom marketing exatamente como deve ser. Até porque cada empresa tem a liberdade de escolher o seu modelo de negócio, tem diferenças nos consumidores, nas percepções. Então, eu acho que a essência da questão aqui é como a gente consegue satisfazer este consumidor tanto com o que a gente está oferecendo, como com a forma que esta oferta está acontecendo. Eu não vejo por que uma pessoa que está querendo consertar o seu carro acharia uma mensagem com uma oferta interessante de conserte o seu carro aqui no nosso negócio, com um benefício que é exatamente o que você está procurando, se entregue exatamente nesse momento em que ele está precisando, em um tom que não causa nenhuma rejeição, por que isso causaria estranheza ou um problema com esse consumidor? O problema nasce quando você entrega uma solução para uma pessoa que não está precisando dela, no momento em que ela não queria ser interrompida. Então imagine que para um homem solteiro, que não quer ter filhos, no meio da sua série favorita,
entre um anúncio de um produto, de uma fralda para bebês, que ele nem está que esperando, interrompe nem ter um ele, filho, né? e ele não queria isso, não precisava. Então, isso foi pura interrupção, né? Então, é isso que eu quero dizer com a evolução das técnicas do marketing, para que a gente consiga cada vez ser mais assertivo. Falar com a pessoa certa, na hora certa, da forma certa, ainda é um grande desafio. Não vou te afirmar aqui que a maioria dos anúncios já cumpre esse papel. Como aba, a gente quer difundir as melhores práticas para que cada vez os anunciantes estejam mais perto disso. E a gente acredita que quanto mais perto disso, mais as pessoas se sentirão satisfeitas com isso, mais os resultados virão de vendas, mais presidentes querão investir em marketing e mais toda esta roda da economia vai girar. Isso é bom para todo mundo. Sem dúvida. João, você falou de um ponto muito interessante, que é esse grau, né, digamos, de como existe esse acerto, né, de alcançar, de atingir o seu target, o seu público-alvo, o seu consumidor nesse momento certo, com uma mensagem certa, que você não o tire, né, não interrompa o que ele esteja curtindo num determinado momento. E hoje os anunciantes enfrentam um problema sério de métricas, né? Há aí uma série de informações, não só no Brasil como no mundo, de fraudes no ambiente digital, em termos de visualizações de um determinado comercial, os próprios números de audiência ou de alcance ou de circulação, dependendo do tipo de mídia em que a mensagem do anunciante está sendo veiculada, difundida. Existem hoje muitas controvérsias, né, em relação a esse acerto. Como que você avalia isso do ponto de vista da aba, do anunciante? O que vem sendo feito para que essas métricas possam estar cada vez mais corretas e mais de acordo com o investimento que é feito em mídia e pelo anunciante, e também para acertar esse público-alvo, para atingir esse público-alvo? É verdade, Marcelo, que a evolução do mercado permitiu que a gente começasse a mensurar cada vez mais coisas. Um bom exemplo disso é que recentemente a aba liderou um processo de um guia para definição de métricas para mobiliário urbano, outdoors, relógios de rua, que era um tipo de mídia que tinha uma certa limitação na sua mensuração, principalmente na sua comparação com outros veículos. Então, quando a gente compara uma inserção, um comercial de TV aberta versus X dias em um outdoor, como eu consigo comparar essas duas inserções? A aba acabou de liderar um estudo que baliza o mercado sobre essas métricas, que mostra que a gente sim valoriza e se preocupa com a evolução disso. O mundo digital veio para levar isso para um outro patamar. Hoje, no mundo digital, é possível você mensurar o detalhe do detalhe de cada veiculação, de cada anúncio, e isso nos permite entender melhor a eficiência de cada centavo investido no marketing. Eu costumo dizer que, antigamente, a gente tinha um ditado no mercado, né, que a gente tinha certeza que metade de todo o nosso investimento de marketing, ou até mesmo de mídia, era desperdício. Só que a gente não sabia qual metade. Hoje a gente começa a conseguir descobrir onde estão as maiores ineficiências e migrar isso para veiculações mais eficientes. E você poderia mencionar onde estariam essas ineficiências? Então, no momento em que eu consigo entender melhor as dispersões, os tipos de mensagens que não geram uma ação do consumidor, eu começo a ver que alguns mitos começam a cair. Puxa, a gente sempre acreditou que tal tipo de mídia de veiculação dava resultado e, de repente, a gente começa a ver que isso é verdade, mas não para todas as marcas, não para todos os produtos, não para todos os serviços. E o mundo digital, novamente, nos permite aferir isso com mais propriedade. Então, um banner ao final de uma página, ainda que ele seja grande, será que ele gera o mesmo resultado de um e-mail marketing ou não? Agora eu consigo saber quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas, de repente, num post, alguma coisa, curtiram, comentaram, e o clique que ela fez lá, até onde ela foi, isso gerou efetivamente uma compra ou não. Então eu começo a ver, olha, aqui tem mais eficiência do que aqui, então essa metade do orçamento começa a migrar para lá.
e a gente começa a entender tudo de uma forma muito mais clara. Ainda estamos no começo disso, Marcelo. Isso é uma jornada que a gente tem que seguir, isso passa por uma mudança cultural, e diria até mesmo que a gente não deve perder de vista a principal métrica. E aí cada negócio tem que definir a sua, mas se a principal métrica são as vendas, os atributos de marca, a gente tem que ter em mente sempre a métrica final que a gente quer chegar. Os meios, eles serão métricas de ajuste, de entendimento da melhor forma de chegar lá, mas a nossa maior preocupação é se os objetivos finais de negócio estão sendo atingidos, e aí as métricas intermediárias chegam para turbinar ferramentas para nos ajudar a entender os melhores caminhos. Certo. João, você falou aí numa metáfora, né, uma expressão muito interessante, que é a jornada, né, essa jornada de marketing, que ela começa aí num brainstorm com sua agência ou na sua própria área de marketing, seja o lançamento de um produto, de uma campanha, de um serviço, até chegar a esse nobre consumidor que vai obter ou desenvolver esse engajamento e etc. Isso tudo nos leva a pensar no relacionamento, né, dos anunciantes com seus respectivos, digamos, players desse mercado, que seriam as agências, os veículos, os fornecedores. Como você avalia esse relacionamento no modelo de negócios publicitário brasileiro atualmente? Como está o relacionamento com as agências? Olha, o modelo brasileiro ele é um modelo único no mundo, construído já há muitos anos e que tem se mostrado um modelo que é capaz de construir grandes marcas através da valorização da criatividade. Diria que a relação entre anunciantes e agências, como um todo, ela mostra que temos muito mais interesses em comum do que diferenças de ponto de vista. Diferenças de ponto de vista acontecem, seguirão acontecendo. Mas eu costumo dizer que nós temos um casamento, na verdade um casamento até de mais de duas partes aqui, porque não só anunciantes e agências que fazem parte desse mercado, mais do que isso. Mas esse casamento específico, ele passa pelas suas discussões de se a gente deixou a pasta de dente aberta, a toalha molhada em cima da cama, se a gente não deveria mudar... Se chegou mais tarde ou mais cedo. Se a gente não deveria mudar o lugar onde o sapato é guardado. Mas a gente tem um interesse e um plano e um projeto de parceria muito maior do que essas discussões, que é o objetivo de fazer o mercado crescer, de fazer com que mais empregos sejam gerados, de apoiar o crescimento dos negócios, do mercado brasileiro como um todo. Anunciantes precisam de agências, agências precisam de anunciantes. Não existe uma grande marca que não tenha sido estabelecida através de um trabalho muito poderoso entregue por uma agência. Não existe nenhuma grande agência que não tenha crescido através de um apetite de crescimento de uma grande marca. Então, existe uma relação de codependência muito profunda e uma convivência também muito íntima e extrema que gera os seus atritos ao longo do tempo, mas que não devemos supervalorizar esses atritos. Devemos, sim, buscar os nossos maiores interesses em comum juntos, e é essa a proposta que temos falado com a ABAP, que é a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, e também incentivado todos os anunciantes a terem esse tipo de relação com as suas agências. Maravilha. Bom, para você que está chegando agora ou ligando agora, eu estou aqui com o João Branco, o presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e também diretor de marketing do McDonald's. Ele nos dá o prazer dessa entrevista aqui no Ideias Pan. É um papo muito legal sobre marketing, marcas, produtos, relacionamento com agências e veículos. E nesse ponto, João, você acabou de falar algo interessante no relacionamento com agências. O mercado sempre discute, há sempre a polêmica da remuneração. E remuneração, a gente está aí, obviamente, ligada, é um assunto muito diretamente ligado ao investimento do anunciante. Como você vê
digamos, esse permanente conflito, entre aspas, né, que há várias formas de remuneração. O mercado brasileiro é um mercado muito dinâmico, a gente sabe que existem modelos que são permanentemente avaliados e estudados, inclusive sob uma bênção, entre aspas, dos próprios órgãos e conselhos que regulamentam a atividade. É um mercado autorregulamentado, inclusive, mas a gente vê sempre essa questão da remuneração das agências pelo trabalho que é feito como um ponto, digamos, ou de discórdia, ou que há sempre queixas, dúvidas. Qual que é a sua opinião de como deveria ser ou como deve ser esse quesito remuneração de agências? Bom, a posição da aba sobre isso, Marcelo, é muito simples e clara, tá? Nós entendemos perfeitamente que o valor agregado de cada participante desse mercado tem que ser justamente remunerado, recompensado. Então, posso até falar uma coisa polêmica, mas eu acredito que hoje existam agências de publicidade que têm uma remuneração menor do que a que deveriam ter. E existem agências de publicidade que têm uma remuneração maior do que a que deveriam ter. Existem anunciantes que poderiam demandar mais serviços das suas agências. E existem anunciantes que demandam serviços demais das suas agências pelo que pagam. A questão é encontrar o equilíbrio das relações para que todas as partes deste modelo estejam justamente remuneradas para fazer com que o mercado como um todo cresça. Então, o nosso incentivo na aba é para que os anunciantes entendam profundamente o nível de serviço que elas esperam e precisam das suas agências, que remunerem de acordo com o nível de qualidade que recebe de forma justa e que observem, obviamente, as boas práticas que são recomendadas através da autorregulamentação, da qual nós fazemos parte, da qual nós também discutimos junto com os demais fundadores do SEMP, que é o conselho que autorregulamenta o mercado, e incentivamos os anunciantes a que construam o mercado, né? Então, quando a gente discute remuneração, na verdade a gente não discute a forma de pagamento ou o valor que está sendo pago. A gente deveria e incentiva que a discussão seja sobre a equação de valor. O quanto você paga versus o quanto você recebe. Dando exemplos práticos. Existem anunciantes que simplesmente importam comerciais de TV, e dublam, e não veem valor na criatividade local, porque eles não criam nada localmente. Talvez nesses casos, um valor fixo, tabelado de remuneração, faça menos sentido. Por outro lado, existem anunciantes que criam no Brasil campanhas que são exportadas para o mundo inteiro e que demandam das suas agências serviços que vão muito além de serviços básicos de criação e que entram até em outras áreas agora com a mudança de mercado, áreas que as agências nem forneciam esses serviços há poucos anos atrás, mas que incluíram isso numa remuneração padrão. Então, eu acho que esses são os detalhes que o novo momento de mercado que nós vivemos está exigindo que a gente repense, que a gente faça um balanço. E diria que a forma mais construtiva que a gente tem de observar esse ponto não é fazendo uma competição entre quem ganha mais, anunciante ou agência. Será que é justo quanto você ganha versus o que eu ganho? O ponto é como juntos nós garantimos que os dois estão satisfeitos e estão no momento em que os dois crescem. Estejam gerando novos negócios, aumentando seus próprios negócios. Que o pior que pode acontecer é a gente simplesmente entrar numa discussão de acusações e querer o menos por menos, o menos por menos, e os dois perderem. Tá. João, ainda nesse aspecto de relacionamento, não só com as agências, mas também com o mercado de produção propriamente dito, aqui no Brasil também tem havido, né, uma série de polêmicas, digamos, de controvérsias também em relação ao assunto concorrência, licitação.
houve, digamos, uma época em que esses processos de seleção de agências, ou mesmo a seleção de produtoras de trabalhos audiovisuais, sejam fonográficos, ou só para rádio, ou só para TV e rádio, eram feitos pelas agências. Hoje, o anunciante participa disso de uma forma muito mais presente, muito mais efetiva. Tem aí um elemento novo, que a mesa de compras, digamos, são áreas do anunciante que determinam esses serviços, né, de fornecedores em geral. E isso mudou bastante o próprio relacionamento que, digamos, agências, anunciantes e produtoras conviviam dentro de um habitat publicitário, e que hoje, vamos colocar especificamente essa mesa de compras, tem sido também esse alvo de muitas reclamações, talvez discórdias, por avaliação de processo. Tem agência que julga que é avaliada como se ela fosse um fornecedor de clipe, enquanto ela é um fornecedor de ideias. Como que você vê aí à frente da aba uma questão como essa, de lidar com essas divergências em torno de um processo de seleção de um determinado fornecedor? Olha, eu acho que existe, primeiro, um mito, talvez, de que a maioria das empresas estabeleceu uma mesa de compras, que é uma expressão que já se torna um pouco pejorativa e que só analisa custo e, portanto, esmaga todo o restante da cadeia. Na verdade, existe um grande esforço por parte da aba, dos profissionais de compras, que entendem que o que deve ser negociado neste momento é a equação de valor. Eu estou seguro que nenhum grande anunciante tem a instrução de sempre comprar o pior serviço pelo pior preço. Estou seguro disso. Mas há uma impressão que acaba ficando, no momento em que as negociações acabam ficando muito duras, no momento em que, na situação econômica em que a gente está, naturalmente, cada parte desta cadeia completa começa a proteger mais somente os seus interesses, sem olhar os interesses e o que acontece com toda a cadeia. Então, nós somos contra qualquer tipo de negociação comercial que não remunere de forma justa um serviço que está sendo prestado. Não incentivamos práticas anticoncorrenciais, antiéticas, que coloquem tanto anunciantes quanto fornecedores numa situação em que eles não estarão sendo justamente remunerados pelo que fazem. Então, é preciso que o mercado, como um todo, tenha a frieza de, mesmo numa situação de economia difícil, olhar para o todo. E não só em como eu vou conseguir ter a melhor negociação só para mim. Como eu vou conseguir chegar na equação custo-benefício que eu posso comprar ou vender, e que impacto isso tem no mercado como um todo, para que a gente possa garantir relações justas em todo o mercado. Então, essa visão, essa mudança de visão para o todo é difícil no momento de situação econômica complicada como estamos agora. Mas é fundamental para a sobrevivência de todo o mercado, para que o nível de criatividade não caia, para que o nível de produção e de execução das coisas não caia, mas que a gente mantenha a liberdade de cada negócio de poder tomar as decisões que quer. Se naquele momento uma empresa quer comprar o pior serviço pelo pior preço, ela vai poder. Mas se ela quiser comprar o melhor serviço, ela também vai ter que pagar um preço correspondente a isso. E esse é o incentivo que a gente deixa para todas as partes, porque muitas vezes uma negociação é vista como leonina por uma das partes, mas ela pode ter partido da outra parte. Ela pode ter vindo através de uma oferta indecente, entre aspas, de algo sendo oferecido por um valor muito baixo, no momento de desespero de uma produtora, de uma agência que quer garantir a sua sobrevivência, a sua parte do mercado, e aí um anunciante aceita uma proposta dessa e isso vira base de negociação. E se isso é sempre assim, isso tende a destruir o mercado. Então a discussão ela precisa mover de apenas custo
não importando a qualidade, para qualidade versus custo. Muito, muito inteligente, muito interessante. João, infelizmente estamos aí quase próximos do final do nosso Ideias Pan. Eu sei muito bem que você não está aqui como um representante do McDonald's, um porta-voz, mas eu não poderia deixar de perguntar para você sobre o marketing do McDonald's. Como você avalia aí o ano de 2018 para o McDonald's no Brasil? Olha, como todas as empresas que atingem milhões de consumidores todos os dias, a marca McDonald's está ansiosa pelo momento em que o país volta a crescer gradativamente e nos preparamos para isso. Isso tem acontecido com todos os grandes anunciantes, também dentro da aba, que entendem que mesmo no momento de situação econômica difícil, a gente deve continuar investindo na marca, continuar falando ativamente com os seus clientes, continuar oferecendo serviços e produtos melhores para garantir a sua presença e a sua participação de mercado. É isso que o McDonald's tem feito, é isso que os grandes anunciantes têm feito, e espero que com essa mudança de visão e com pequenos sinais de melhora na economia, a gente possa estar celebrando resultados ainda melhores no futuro. Maravilha, João. Concordamos em gênero, número e grau com você. É isso que Ideias Pan e todo o mercado publicitário também espera. Esperam, né, que o Brasil tenha aí uma nova realidade já a partir de 2018, o quanto antes. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Um grande prazer ter você aqui. Parabéns pelas respostas e por toda essa atuação aí à frente da aba. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, ouvinte, e até a próxima. Obrigado a você, internauta. Obrigado a você aqui com Ideias Pan. Um grande abraço e até a próxima.